Nesse vídeo eu vou comentar sobre o relatório de desempenho mensal da Caixa de Seguridade, que saiu hoje, então sem enrolação, bora pro vídeo. Bem-vindos ao canal Relação Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI, então bora pro vídeo. Primeiramente vamos olhar aqui rapidamente para a parte do desempenho mensal de agosto da Caixa de Seguridade, onde ela primeiramente mostra a parte de previdência. Observem que várias partes da Caixa de Seguridade tiveram um forte crescimento em relação ao ano passado, 5% de crescimento na contribuição bruta mensal, 4,8% na contribuição bruta acumulada nesse ano de 2025, 108% em relação à captação mensal, captação acumulada 14,1% de crescimento e reservas 14,4%. E se olharmos o mercado sem a Caixa de Seguridade, tiveram quedas em praticamente todas as linhas do mercado nesse mês de agosto. Então a Caixa de Seguridade vem ganhando cada vez mais participação no mercado na parte de previdência. E lembrando que a parte de previdência são carteiras geridas pela Caixa de Seguridade, onde eles ganham uma taxa de administração gerindo essas carteiras. E na ótica da capitalização, podemos ver que a Caixa de Seguridade teve um crescimento de 32% na arrecadação mensal, 22,1% na arrecadação acumulada e 45% nas provisões técnicas. Então observem que várias linhas da Caixa de Seguridade cresceram fortemente, enquanto o mercado cresceu apenas 1,7, 9 e 6,3. Então observem que em ambos os quesitos da parte de previdência e capitalização, essa parte de acumulação, a Caixa de Seguridade cresceu fortemente. E se olharmos pela sazonalidade, na captação bruta quanto à líquida, está bem dentro dos parâmetros em relação aos anos anteriores, uma sazonalidade bem parecida, e o crescimento das reservas segue em intenso crescimento. Uma parte bem importante, como eu sempre destaco nos vídeos em relação às seguradoras, os prêmios emitidos dos seguros da Caixa de Seguridade. A Caixa de Seguridade cresceu 9,9% em relação ao ano passado, em relação ao seguro habitacional, o principal ramo de seguros da Caixa de Seguridade. Então ela vem continuando crescendo fortemente no seu principal ramo de atuação. Mas observem que tem um ponto pouco negativo nesse mês, que o mercado cresceu 12%. Então, teoricamente, ela perdeu participação no mercado. Mas como é só um mês, podemos ainda dizer que o forte crescimento ainda está aqui. Se tivermos uma ótica mais alongada, depois de períodos de 2, 3 anos, aí sim conseguiremos ver se a Caixa de Seguridade realmente está perdendo participação no mercado. Na ótica semestral, 14% que o mercado cresceu, enquanto a Caixa de Seguridade cresceu 11,7%. No seguro de vida, a Caixa de Seguridade teve uma queda de 4,9%. Lembrando que isso aqui é o segundo maior ponto de prêmios emitidos da seguradora, enquanto o mercado cresceu 13%. Então isso aqui realmente não foi bom nessa parte de seguro de vida para a Caixa de Seguridade. E olhando na ótica dos últimos 8 meses, a Caixa de Seguridade cresceu 0,5%, enquanto o mercado cresceu 10,5%. Então nesse quesito ela também vem perdendo participação no mercado. Na parte prestamista, queda de 34%, enquanto o resto do mercado cresceu 5%, e na ótica dos últimos 8 meses, 37% de queda, enquanto o mercado cresceu 8,7%. Então vocês podem ver que a parte prestamista, tanto a BB Seguridade quanto a Caixa de Seguridade, também vem apanhando fortemente nesses últimos meses por conta das altas taxas de juros. E as outras empresas, suas concorrentes, conseguem precificar isso melhor e consegue gerar mais prêmios emitidos nessas linhas. A parte residencial, que vem crescendo fortemente na Caixa de Seguridade, teve um crescimento de 22% desse mês, enquanto o mercado cresceu apenas 6,8%. E na ótica dos últimos 8 meses, mercado 5,4% e Caixa de Seguridade 23,3%. Então essa é uma linha que vem crescendo já há bastante tempo na Caixa de Seguridade, de uma forma bem acentuada. E se olharmos a parte total dos prêmios emitidos, teve uma queda de 1,4% no mês de agosto. O mercado teve uma alta de 2,7%. Isso com certeza veio por conta da parte prestamista e de vida, que a Caixa de Seguridade apanhou bastante. E se olharmos para os últimos 8 meses, a Caixa de Seguridade teve uma queda de 2,5% nos prêmios emitidos, enquanto o mercado cresceu 5,3%. Então vocês podem ver que ainda assim existe uma leve desaceleração dos prêmios emitidos também para a Caixa de Seguridade. Mas lembrando que a sua principal linha de atuação, que é o seguro habitacional, ainda vem crescendo fortemente e ele deve crescer mais forte ainda com uma possível queda de juros nos próximos anos.
Então eu vejo isso aqui como uma parte bem pontual em relação à Caixa de Seguridade e não tão pessimista. Por isso que vocês podem ver que o mercado vem batendo mais na BB Seguridade. Vou fazer um vídeo sobre ela nos próximos dias, onde os prêmios emitidos, principalmente do seguro rural, vem caindo fortemente. Então, por isso que o mercado vem batendo mais nela do que na Caixa de Seguridade. A Caixa de Seguridade, tecnicamente, está de lado em relação aos seus prêmios emitidos, mas na parte de capitalização, previdência e consórcio, ela vem crescendo fortemente, como os últimos balanços vêm mostrando. E se olharmos aqui para a ótica dos gráficos sazonais, observe que a parte prestamista vem bem fraca em relação ao 2024 e 2023, e a parte de vida teve essa queda pontual aqui nesse mês de agosto. Acredito que é algo realmente pontual para esse mês. E em relação à sinistralidade, a Caixa de Seguridade mantém a sua sinistralidade baixa, principalmente na parte habitacional. Na parte de vida ficou a menor possível ainda, então pode ser que isso compense menos prêmios emitidos agora no curto prazo, por conta da sinistralidade menor, mais prêmios são ganhos, então maior lucro para a Caixa de Seguridade. Na ótica prestamista, a sinistralidade veio bastante em linha, residencial também bastante em linha em relação aos anos anteriores. E olhando para a parte acumulada da Caixa de Seguridade como um todo, observem que em 2025 ela está tendo uma sinistralidade bem menor do que 2024 por conta daquelas enchentes do Rio Grande do Sul que afetaram bastante o resultado da Caixa de Seguridade. Então, é por isso que o mercado já espera um crescimento de lucros para esse ano, mesmo com a desaceleração dos prêmios emitidos. Por quê? Por conta de uma menor sinistralidade, então maiores prêmios ganhos é um ponto positivo aqui para a empresa. Lembrando que a Caixa de Seguridade atua em 3 pontos principais: a parte de seguros, que são com os prêmios emitidos, a parte de acumulação, que é previdência, consórcio e capitalização. Lembrando que a parte de consórcio ela é fortíssima, alta rentabilidade nessas carteiras de consórcio, e a parte de distribuição, que é corretagem de todos os produtos que ela oferece. Então ela ganha uma corretagem em relação a esses produtos. Observem que a parte de distribuição representa 26% do resultado, a parte de seguros 46% e negócio de acumulação 28%. Como as linhas de acumulação vêm crescendo bastante, então a parte de distribuição deve compensar bastante esses menores prêmios emitidos, meio que um pouco de lado nesse ano na parte de seguros. Então, um está balanceando o outro em contrapartida. E lembrando que nesses relatórios de desempenho mensal não mostra a linha de consórcio da Caixa de Seguridade. E a Caixa de Seguridade, como sempre venho destacando, ela é uma empresa que tem uma baixa sinistralidade, ela atua como principal player do mercado de seguro habitacional, é o primeiro do mercado, e a Caixa Econômica Federal tem 66,8% da fatia de mercado do crédito habitacional. Então é por isso que a Caixa de Seguridade é líder no seguro habitacional. E é um seguro obrigatório, com uma duration longa, porque geralmente esses financiamentos imobiliários, financiamentos habitacionais, são de longo prazo, 20, 30 anos. Possui emissões mensais, porque quem financia fica pagando mensalmente essas parcelas. Ela possui um forte efeito de empilhamento, porque ela possui vários financiamentos de anos passados sendo pagos agora, por conta desse longo período de financiamento que geralmente é feito por todos. E a parte de previdência, ela é o terceiro maior player de previdência. Ela destaca crescimentos relevantes, reservas, receitas recorrentes, contribuição líquida positiva e consistente e taxa de administração estável e saudável. Como eu destaquei, ela ganha na parte de taxa de administração. E na parte de negócio de distribuição, que seria as corretagens de todos os produtos, observem que ela destaca que não precisa de necessidade de capital, por isso ela tem um ROI elevado nessas métricas, receitas recorrentes, e observem que ela destaca que a Caixa Corretora correspondeu a 43,4% das receitas da Caixa de Seguridade nos 6 meses de 2025. Essa linha da parte da corretagem da Caixa de Seguridade é fortíssima. Quando você vê as linhas de negócios de seguro um pouco de lado, mais a parte de previdência, capitalização e consórcio, isso vai compensar bastante esses seguros um pouco de lado nesse ano de 2025. Observem que a maior parte do crescimento da parte de distribuição vem das linhas de consórcio. Em relação a todas as corretagens, ela corresponde a 26% de todas as corretagens
da Caixa Seguridade. E lembrando que a Caixa Seguridade tem um ROI ajustado elevadíssimo, 69,6%. Então é uma empresa light asset, como chamamos, porque ela está atrelada diretamente a um banco. Então ela possui poucos investimentos para crescimento. O banco cresce, ela cresce junto. Então todo mundo sai feliz nessa brincadeira. E vocês podem ver o forte crescimento do lucro gerencial da Caixa de Seguridade, que aconteceu nos 6 meses de 24, com os 6 meses de 25, 21% de crescimento. Mas se tirarmos o efeito não recorrente, foi apenas por volta de 12% de crescimento, mas bem em linha com o que é esperado para a empresa. E a parte que todo mundo sempre fala que queda de juros vai bater muito forte no resultado das seguradoras, nem é tanto assim. Podemos ver que em relação ao todo o lucro líquido, apenas 31% foi representado do resultado financeiro da Caixa de Seguridade. O que seria o resultado financeiro, Thiago? Resultado financeiro são todos esses prêmios emitidos que são captados e a empresa vai lá e coloca ela numa carteira de investimentos. Observe todas as linhas da carteira de investimentos, eles possuem títulos pré-fixados, pós-fixados, atrelados à inflação e fundos atrelados à inflação. Então vocês podem ver que mesmo com uma possível queda de juros, várias linhas da Caixa de Seguridade estão em títulos pré-fixado e atrelados à inflação, o que possui marcação a mercado, então uma queda de juros não vai afetar tão fortemente assim no curto prazo o lucro líquido da empresa. E lembrando que eu destaco várias vezes isso, o PL histórico da Caixa de Seguridade, lembrando que ela é um IPO recente, ela teve IPO lá em maio de 2021 e pelo recente histórico, esse PL com um desvio padrão abaixo das suas médias, na faixa de 9,7 vezes, é uma ótima oportunidade de compra, na minha opinião. Então, podemos estar novamente nessa mesma janela, mesmo com os preços recentes subindo levemente. A Caixa de Seguridade bateu ali os 13,30 e já voltou para os R$15. Mas observem que quando ela fica acima das suas médias, perto do um desvio padrão, perto ali dos 15, 14 vezes lucro, ela sim está bem precificada. Eu não diria nem que está cara, ela estaria bem precificada. Então, agora no curto prazo, eu ainda acho a Caixa de Seguridade relativamente barata. E se olharmos a perspectiva do mercado, o mercado espera um crescimento para o ano que vem de 9,5%, um lucro por ação de 1,57, com 90% de payout, isso nos daria 9,31% de dividend yield. Então, observem que mesmo com toda essa alta, mesmo com todo esse PL, que ela é um pouco mais cara, principalmente a seus pares, BB Seguridade e Porto Seguro atualmente, a Caixa de Seguridade ainda tem um PL de 9,6 vezes e ainda pode entregar mais de 9% de yield. 1,41 por ação para o ano que vem. O preço teto se mantém em 16,29, isso nos dá 9,18% de margem de segurança. Então, a margem de segurança vem ficando cada vez mais comprimida aqui. E o preço justo pelo modelo de Gordon, podemos ver que eu coloco um crescimento de 11%. Claramente que isso aqui não vai durar para sempre. Pode ser que a Caixa de Seguridade comece a entregar um pouco menos de crescimento, assim como a BB Seguridade, que entrega por volta de quase 10% de crescimento médio ao ano. Colocando o custo de capital de 17%, que seria a Selic, mais um prêmio de risco, o preço justo pelo modelo de Gordon é de 23,55. Isso nos dá 57,84% de margem de segurança. Então, novamente, mostrando que a Caixa de Seguridade está barata. E se olharmos rapidamente a parte gráfica aqui, podemos ver que a Caixa de Seguridade continua nesse canal lateral. Está um pouco até um canal de leve baixa, dá até para considerar. Eu até não ajustei tanto, tem gente que acha que aqui é o certo, eu coloquei aqui, vamos ver como vai ser o próximo toque nesse canal. Aí dá para ajustar melhor. Ela pode ser que ela volte aqui para esses preços de quase R$16, porque ela já saiu dos 76% e pode vir aqui nos 23%. Mas nessa região, abaixo dos 14,50 é uma excelente região de compra, na minha opinião. Então é isso, pessoal, um vídeo rápido aqui falando em relação a esse relatório de desempenho mensal da Caixa de Seguridade de agosto. Várias linhas estão relativamente boas, não tem muito o que falar. Como eu já falei em vários vídeos, eu tenho Caixa de Seguridade na carteira. Eu prefiro comprar ela e aumentar minhas posições abaixo dos 14,50. Comenta aqui embaixo se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira, se você gosta dessa empresa. Deixa o like também para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E se inscreva no canal se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.